Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos duas câmeras aqui, então hora eu vou olhar para cá, hora eu vou olhar para lá. No podcast Eu Li na Palavra, temos aqui hoje a presença dele, o Brabo. Eu falei para vocês que ele viria, Pastor Barbosa do Ministério Arrependei-vos. Nós estamos no estúdio do Ministério Arrependei-vos hoje, e hoje o tema que o pastor trará é sobre os exemplos dos falsos pastores no dia de hoje, com base bíblica. Como eu disse para vocês, tudo que o pastor falar aqui será com base bíblica. Eu falei que hoje pegaria fogo, eu fiz a chamada inicial, então se preparem, que terá palavra que alimenta, edifica e salva. Pastor Barbosa, paz do Senhor Jesus. Amém, paz. Quero agradecer a sua oportunidade, quero desejar uma boa noite a todos que irão ouvir esse momento, como tema, os três falsos pastores. E nós vamos trazer esse assunto para os dias atuais. Que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. Amém, amém. Para você que não sabe, nós estamos aqui na Rua José Mascarenhas, 1184, na Vila Matilde, dentro da igreja, que é um estúdio, tá, gente? Aqui é um estúdio dentro do templo aqui da igreja do Ministério Arrependei-vos, e será um local onde será edificada a tua vida com a teologia de Cristo. Então não vai ter teologia de prosperidade, não vai ter água santa, não vai ter nada disso. Como eu venho ministrando e batendo na tecla que eu aprendo com o nosso pastor aqui, nós aprendemos a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que edifica, e ela que vai te levar para o céu. Se você está acompanhando canais onde só falam de bênção, fique tranquilo, o seu caminho não será o céu. Agora, se você quer literalmente ir para o céu, quem vai te levar são as Escrituras. Então, leia, examine as palavras do Eterno. Amém? Para não tomar o tempo do pastor Barbosa aqui, é um tema que vai ser muito forte para a gente, e eu creio que você na sua casa aí está... Não só forte, como edificante. Aí, ó, edificante. Então, aproveite, como eu digo sempre nos podcasts nossos e também na live, pega caneta, papel e Bíblia. Tudo que o pastor falar aqui, ou tudo que eu falar, você vai lá no seu caderninho, pega a Bíblia, chega isso mesmo, vê se está certo, fala assim, você pode escrever depois aí nos comentários, olha, o senhor falou isso em Judas, mas eu vi uma versão que fala isso. Pode escrever que a gente vai entrar aí depois e colocar como diz a história, a correção ou ajuste, ou até acrescentar o que você achou. Segundo o que nós temos hoje aqui, o tema, ele está em Judas, é isso, pastor? Judas? Isso, Judas, capítulos. Judas só tem um capítulo só, verso 10 e 11. Verso 10 e 11 do livro de Judas. Tá. Eu vou ler aqui o que está nas Escrituras. Sim. E aí nós vamos entender aquilo que o Senhor falou. Judas, uma carta só, como o Senhor disse, verso 1 diz assim: esses, começa já assim, esses, está apontando aí, esses, porém, quando tudo que não entende, difamam, e quando tudo que não compreende, por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Esse é o verso 10. O 11 diz assim: ai deles, ou ai de Deus chegando aí, porque seguiram o mesmo caminho de Caim. Pastor, eu vou parar em Caim aqui, o senhor pode passar para a gente o que significa, quem foi pelo caminho de Caim, o que representa isso na Bíblia? Sim, mas antes eu vou fazer uma pequena introdução desse livro, para que nós, é um livro muito marcante, porque esse Judas, ele é meio irmão de Jesus Cristo, que é irmão de Tiago também, e ele não se identifica como irmão do Senhor Jesus Cristo. Isso é interessante, você ver esse lado humilde dele. E aí ele começa a trabalhar essa carta, e no verso 10, 11 que você leu, a primeira pessoa a citar é Caim. O primeiro homem gerado após o pecado, um homem que tinha para ser o exemplo, mas se tornou um homem que representa todo ato de sacrifício errado. Porque sabia que o sacrifício tinha que ter sangue. Sangue é remissão. E ele foi levar frutos. Então, é um homem que queria fazer da sua forma, do seu jeito. Trazendo para os dias de hoje, há muitos crentes, há muitos líderes que querem fazer do seu jeito. Existe uma regra bíblica e ela tem que ser obedecida. Então, este Caim representa os falsos sacrificadores. E
esse suposto servo, né? Esse suposto servo faz o seu trabalho corretamente, porém sua intenção não são justas diante de Deus. Não pensam nem santificam o nome do Senhor, pois tudo que fazem é para sua própria vaidade e glória. Além do mais, são invejosos, não alegra quando se vê alguém sendo bem sucedido, porque foi o fato do irmão dele. Ele viu que a oferta do irmão dele foi aceita e ele não. Opa! Então, é um mau exemplo. Todo homem que segue o caminho de Caim. E é interessante, o nome de Caim está no livro da Bíblia, no primeiro livro, e na eternidade nós não vamos ver esse homem. Olha que estado terrível desse homem, pelas suas consequências dos seus atos. Então, não é como se começa, é como se termina. Porque pela genealogia dentro do que o Senhor está falando, ele está relatado, um nome importante na Bíblia, mas é um ensinamento de uma pessoa invejosa e que, mesmo sabendo, eu estou seguindo aquilo que o Senhor disse ao início sobre que teria que ter sangue, ele mesmo sabendo o preceito, ele preferiu fazer da sua própria vontade. É porque vamos entender, ele ouviu do seu pai e da sua mãe que o próprio Deus matou um animal no jardim para cobrir as vestes de quem estava nu. Então, tendo essa linha de raciocínio, o sacrifício tem que ser sangue. E ele vai e leva frutos. Né? Então, vendo o seu irmão fazendo a coisa certa, ele não. Então, trazendo para os dias atuais, há muitos líderes e crentes dessa forma. Quer servir a Deus do seu jeito, da sua forma, não com os preceitos e ordenanças e mandamentos bíblicos. Então eu entendo, dentro do que o senhor está falando, essas pessoas, eu não vou dizer que é o espírito de Caim, porque senão a pessoa vai pensar que existe o espírito de Caim, não é isso. Esse comportamento, essa conduta, isso é a melhor palavra, essa conduta, sempre as pessoas que têm a conduta igual a Caim farão do seu jeito, não aceitarão o que é colocado dentro da palavra e pode até dizer, vão ser aqueles que fazem o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Vão dar um jeito para resolver. Eles não querem seguir o mandamento, eles não querem obedecer. E aí, essa atitude é rebelião contra Deus. Então, por isso que na eternidade nós não iremos ver o primeiro homem nascido na terra, o primeiro homem que tinha tudo para que ele fosse considerado um homem como Abraão, como Noé, né? Mas não. Isso é tremendo. Eu fico tentando imaginar alguém que conheceu o princípio de tudo, como tudo estava sendo formado perfeitamente. E olha, outra coisa, ele ouviu a própria voz do Deus Altíssimo. E nem assim. Podemos até colocar um tema, né? O que ouve a voz de Deus se desvia, no caso de Caim. Meu Deus, é você que está no seu carro com o Waze e ele está dizendo vire à direita e o cara vira à esquerda. Vire à direita, ele vira à esquerda. Deus falando, faz assim, ele faz assado. Meu Deus. Sinto muito não me conhecer, Caim, mas eu conheceria a Cristo. Mas o senhor falou um tema muito interessante que eu parei no 10 aqui e falei de Caim, mas eu tenho que continuar que está dizendo assim: e movido por ganância, caíram no erro de Balaão. Balaão, primeiro profeta da Bíblia, um homem que ouvia a voz de Deus para transmitir. E é interessante que esse Balaão era um profeta que se corrompeu por prêmio. E o que chama a atenção é que muitos crentes e até líderes por dia de hoje são corrompidos. Tem um dom, interessante, tem um dom dado por Deus, mas se corrompe por causa do prêmio, se corrompe por causa do dinheiro, se corrompe por causa do cargo, Então, o primeiro profeta, um homem que tinha tudo para que deixasse um ensinamento limpo, o primeiro profeta da antiguidade, usado por Deus, reis iam consultá-los, e reis poderosos da época, não era qualquer rei, não, reis poderosos, e esse homem que recebeu esse dom de Deus, mas foi corrompido, igualzinho aos dias de hoje, porque é ser humano, só que não há temor, não há retidão. É interessante que esse homem que se corrompeu, que vendeu a sua alma em troca de ouro e prata, essa é a realidade, vendeu a alma dele,
salvação. O que importa para esse falso pastor ou falso profeta é o lucro material. Por isso, explora o sentimento e a dor das pessoas que eles atingirem seus objetivos espúrios e egoístas. Me desculpe o termo que eu vou dizer, golpista. Porque você imagina, pastor, a pessoa chega, quando alguém me pergunta o ministério que eu faço parte, e eu tenho convicção em falar porque eu conheço. É um marápio. Isso, a pessoa faz questão, sabe que a pessoa está com um problema financeiro, um problema emocional, passando por um luto, uma dificuldade, ela usa isso como trampolim para enganar. A escada é o sentimento. Meu Deus. Mas aí o senhor falou aqui para mim que foi assim muito forte, que eu gostaria de entender. Ele foi o primeiro profeta. O que acontece? O que me chama a atenção, tá? É que a pessoa, não existe nenhuma outra pessoa no cargo dele, ele foi o primeiro. Foi o primeiro, além de ser o primeiro, é um homem famoso na sua era. Reis de longe iam consultar. Meu Deus. Tá? Então, esse homem tinha tudo. Ouvia a voz de Deus, tinha o dom da parte de Deus. E outra coisa, os conselhos dele, depois de receber o ouro e a prata que não podia amaldiçoar aquilo que Deus abençoa, ele orientou o rei e falou o seguinte: olha, faz eles pecar. Fazendo eles pecar, Deus dá as costas, aí você pode fazer o que você quiser. Então, além de vender a sua alma, ainda conselhos errados para que o povo possa ser errado. Aí, eu não sei se vocês estão entendendo a linha do que chega à maldade, mas na minha cabeça ela dá um nó que diz assim: esse camarada, ele ouve, não tem filtro, é direto, ele ouve Deus. E ele seria o exemplo para toda a humanidade, como foi o primeiro profeta. E pela questão de dinheiro, o senhor falou muito bem, ele se corrompia, mas se tornou golpista. Aí vem uma pergunta para o pastor Barbosa, mas é uma pergunta que provavelmente você na sua casa tenha. O que levou este homem a não ouvir a Deus? Por quê? Porque eu já cheguei a conversar, em particular com o pastor Barbosa, nós falamos sempre assim: poxa, a pessoa tem um dom, a pessoa, Deus usa, Deus fala através da vida dela, e por uma coisa que nós não sabemos em particular, a pessoa tomou uma outra conduta, virou a cara, enfim. O que levou Balaão, na opinião do Senhor, a ser um vigarista? O fator é o seguinte, é fácil responder isso, porque o que acontece? Ele vendeu a alma, foi corrompido. O prazer dele não estava em servir a Deus, o prazer dele estava no ouro da prata. Infelizmente, trazendo para os dias atuais, e vemos vários cristãos que estão corrompidos pelo ouro da prata. Querem igreja cheia, querem show, querem espetáculos, né? Mas e Deus? Onde entra nisso? Um dia desse eu vi o pessoal que acompanha a internet, eu vejo muito rede social, porque eu ajudo nas mídias da igreja, e eu vi agora que tem o pastor Ken. Pastor Ken? Não tinha o bar da Barbie? Aí tinha o Ken, o namorado. Sim. Ele tem sobrancelha feita, tem barba feita, cabelo com topete de progressiva, e ele fala assim: eu sou o maior profeta dessa nação. Balaão. Por isso que eu ia falar isso do senhor. E ele desce, é que não dá porque eu estou com o fone com fio aqui, ele desce do carro importado dele, o segurança abre assim a porta, e aí ele vai entrando, todo mundo segurando para ele entrar. Eu falei assim: como que ele pode falar que ele é um profeta de Deus agindo dessa forma? Esse exemplo de Caim e exemplo de Balaão caem certinho nos dias atuais. Um por causa da apostasia, um por causa da falta de temor, que é a maior joia da igreja de Cristo aqui na terra, é o temor que a igreja perdeu. Então, os seres humanos hoje, os crentes, né, esse movimento gospel, né, estão enveredando pelo caminho de Caim e de Balaão. Não tem como fugir do assunto. Se nós voltarmos na linha do tempo, nós estamos falando aí de Caim, há quase 6 mil anos atrás, tá? Aproximadamente. Se nós falarmos de Balaão, nós estamos falando aí de 4,5
quantos séculos, né? Não, 4 milênios, 4 milênios e meio. 4 milênios e meio. Então, é muito tempo e ao mesmo tempo é atual. Ao mesmo tempo você vê pessoas nesse mundo, ao mesmo tempo você vê pessoas agindo e tendo as suas condutas iguais. Parece que fizeram escola com esses homens que viveram milhares e milhares de anos atrás. Então, o que está na Bíblia e é uma verdade, a história sempre se repete. Sempre se repete. Aí eu costumo dizer isso até no meu trabalho. Se existe fofoca, existe quem recebe. Perfeitamente. Se não tem quem recebe, não tem fofoca. Então eu entendo que se existe o golpista, é porque existem as pessoas que não conhecem as escrituras. É porque o que acontece hoje, eu sempre digo isso, que uns anos atrás, se nós voltarmos aí a 40, 50 anos atrás, no meio do povo evangélico existiam muitas pessoas analfabetas. Não conseguia, não tinha acesso, como hoje. Hoje não. A igreja todo mundo sabe ler e escrever, mas não quer ler Bíblia. Então quando pega uma pessoa que tem dom da parte de Deus, fala, não tem dom, e é da parte de Deus. Sim. Tá? Mas a alma dele está sendo corrompida, a alma dele foi vendida por causa do ouro e da prata, e aí ele atinge o sentimento da pessoa e quer ver isso. É o que nós vemos nos dias atuais. Por isso que o tema caiu bem. Isso, eu gostei. Falsos pastores. Eu falei 3 exemplos de falsos pastores para os dias atuais. Aí eu vou misturar os dois aqui para chegar no terceiro item. Sim. Na primeira, aí vai coincidir com o que Balaão. Por quê? Se ele ouve a voz de Deus e ele faz do jeito que ele quer, ele tem a mesma conduta de Caim. Perfeitamente. Então a pessoa ela não tem somente uma vertente, ela tem a segunda vertente que além de fazer do seu próprio jeito, ela tem a mesma de Balaão. Ou seja, ela, no coração dela, ela sabe qual é a verdade, ela tem o dom que Deus deu a ela, e aí ela pega tudo isso e fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro com o dom que Deus me deu. Aí ele engana, ele ensina errado. É isso que eu ia falar agora, começa a fazer campanha da aguinha que ungiu no monte, aí a pessoa leva isso para casa, porque não conhece as escrituras, e vai acreditar que essa água aqui vai curar a vida dela. Há um grande erro no povo cristão brasileiro que são muito místico. Então ele coloca a fé dele num copo de água, numa rosa ungida, num sal grosso, qualquer coisa ele coloca a fé dele, porque são muito místicos. Só que o que acontece? Tem que colocar a fé em Cristo. Uma receita. Colocar a fé em Cristo. Não, é em Cristo. Não é o povo brasileiro, abaixo da linha equatorial, é muito místico. Então, se eu colocar uma fitinha vermelha amarrada no pé, dizendo que é o símbolo do sangue de Cristo, eu estou coberto, o povo acredita, porque não é Bíblia. Então, nós estamos na qualidade, nunca vi tantas pessoas analfabetas de Bíblia sabendo ler, mas porque não querem ler. Aí aceita tudo. Eu costumo dizer que não é só analfabeto de Bíblia. Na realidade, são seguidores de youtubers, de Instagram, porque ele vê o cara falar uma coisa num podcast ou num programa, aí ele escuta aquilo, não consulta, não vai na Bíblia para ver se é real, você entendeu? Você que está ouvindo esse podcast, vai no livro de Judas, leia, é um livro só, curtinho, né? O livro de Judas tem 25 versos, você lê em 5 minutos, tá? Então tudo que está sendo dito aqui, confere, vê se é verdade, não falou bonito, mas vai lá conferir, para ver se é verdade. E aí o senhor falou algo muito importante. Eu vi um debate que aconteceu recentemente, porque como eu posso dizer, evangélica, né? Uma mulher que se diz cristã, ouviu num podcast, foi na verdade no Instagram, uma falsa verdade sobre Cristo, e ela começou a propagar aquilo. Até que um pessoal que eu sigo muito no Instagram é os Arminianos, que é só o nome do programa na realidade, e ele refutou aquilo com base bíblica. Ela falou assim, ela não consultou, ela
tenha cuidado em conhecer a verdade. Eu fui um que andei no vale do sal, vou ser sincero. No começo de tudo, eu venho de uma linhagem de família que tem uma parte presbiteriana, mas tem uma parte que veio de espiritismo. E quando você sai de um espiritismo sem ter um entendimento da palavra, sem ter uma igreja igual aqui, que ministra a palavra, tem culto de ensino, que bate na tecla, lê a Bíblia, é canal lendo a Bíblia com o pastor, é Telegram, é estudo de terça-feira, a gente faz aqui, o pastor se desdobra e a gente ajuda ele a propagar. Eu não tive isso. E aí eu cheguei numa igreja onde tudo pode. Tinha show, tinha tudo, aí eu olhei e falei, mas espera aí. Se aquilo que falou comigo foi Deus, foi Jesus Cristo, quem me libertou de tudo isso foi o Espírito Santo, não está batendo. Alguma coisa não está batendo, porque só falava de dinheiro. Se você precisa disso, traga a sua oferta de, vou dar um exemplo, tá? 10 mil, aí começou a baixar. 2 mil, 3 mil, 1 milhão, e não sei o que, daqui a pouco, você que tem 5 reais, eu falei, peraí. Seguidores, nós podemos até colocar uma nomenclatura. Seguidores da teologia de Balaão. Vai dar problema isso, mas é verdade, entendeu? O tema foi bem interessante, falsos pastores dos dias de hoje, porque eles estão ensinando dessa forma, estão vendendo heresias terríveis. Talvez você aí, na sua casa, está indo no programa Eu Li na Palavra, nos estúdios do Ministério Arrependeiros, começou igual eu, foi em Vale do Sal, pegou o copinho de água lá que eles fugiram no monte, acreditando que isso é a sua fé. Você quer mudar a sua vida, você começa a crer no Senhor Jesus, que Ele vai libertar a sua casa, que Ele vai fazer algo diferente, então você começa a acreditar naquilo. Mas, quer acreditar no copo? Acredite nessa água viva aqui. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, não mais próximo da sua casa. Porque às vezes você vai do lado da sua casa para não pegar ônibus por causa disso, daquilo, e você não está conhecendo o verdadeiro evangelho como o pastor está falando. Bem colocado. Procure uma igreja próxima da sua Bíblia. Bem colocado mesmo. Não perto da sua casa. Procure uma Bíblia, você que está ouvindo nesse podcast, procure uma igreja que esteja próxima da sua Bíblia. Tá? Isso é interessante. E eu aconselho, porque eu fiz aqui isso no começo. O pastor Barbosa falava, eu tinha o costume de escrever no celular, até fazia um texto, eu chegava em casa, colocava o texto do lado e falava, ele falou isso, Gênesis capítulo tal, Gênesis tal, está batendo o que ele está falando. Então, faça isso. E aí nós vamos dar continuidade aqui, nós falamos de Caim, falamos de Balaão, tem um terceiro camarada que, na minha opinião, é triste em saber, porque ele estava junto com Moisés. Não, além de ser junto com Moisés, é primo de primeiro grau. Meu Deus. Primo de primeiro grau. Escolhido, o avô dele foi escolhido por Deus, o avô dele, foi escolhido por Deus para ser separado uma tribo só para as coisas do Senhor. Meu Deus, olha o privilégio. Privilégio. O avô dele foi escolhido por Deus, uma tribo só para a função da casa do Senhor. O Senhor vai explicar sobre esse camarada, o Coré, ou Corã, cada um, né? Ou Coré. Mas assim, no meu entendimento leigo aqui, Deus escolhe a pessoa, separa um grupo para executar um ofício para Deus e para ele não estava bom. É um chamado. Deus chama. Por isso que muitos são chamados e pouco escolhidos. O fator é o seguinte, ele viu que só Moisés e Arão dominavam a situação, porque foi escolhido por Deus. Ele falou, não, eu sou primo de primeiro grau, sou da mesma tribo. Ele não pode. Então, o que acontece? Coré rejeitou a autoridade de Deus nessa atitude, que Deus, a autoridade de Deus que estava sobre Moisés. Esse mesmo espírito de rebelião tem sido visto em muitos que se levantam contra autoridades espirituais constituídas por Deus. Então, está na mesma teologia de Coré, está no mesmo segmento de Coré. E interessante como Coré tentou corromper outros com seu orgulho e vaidade, assim acontece com muitos que têm saído por este mundo afora, espalhar o seu veneno mortífero que tem destruído muitas vidas. Não podemos nos
esquecer de que o princípio de Satanás foi a vaidade e o orgulho, por isso rebelou contra Deus. Então, tanto Caim, tanto como Balaão, tanto como Coré, tá? Esses três pastores, né? Vamos colocar assim, colocar da função que eles estão ali, na verdade, trazendo para os dias de hoje, tá? São homens que tiveram uma dádiva de Deus, escolhido por Deus, tá? Para escrever uma história linda, mas por causa do orgulho, por causa da vaidade, caminharam no caminho de Satanás. Meu Deus, eu não sei se vocês estão entendendo, mas o senhor está falando aqui que dá um tema de administração. Os 3 passos para a queda. Perfeitamente. 3 passos, não, 3 exemplos para a queda. Exemplos para a queda. Por quê? Coré sim foi a queda, abriu o buraco e engoliu todo mundo. Então, sem ação nenhuma. Mas o que me chamou a atenção, o senhor falou, que foi o mesmo princípio de Satanás. Mesmo princípio. Por isso que nós não iremos ver na eternidade esses homens. Meu Deus. Entendeu? Por isso que nós não vamos ver esses homens na eternidade. Aí eu vou voltar para a palavra, porque diz assim, depois que ele diz sobre Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá ou Coré. Então eu entendo que toda rebelião ou toda insubmissão a uma autoridade constituída por Deus traz queda. Mas porque muitas pessoas hoje em dia, eu entendo que tem a queda, porque é bíblico e a autoridade são constituída por Deus, existe o vigor de cumprir a lei, e muitas pessoas se rebelam e não acontece nada e continuam seguindo isso. Onde será o momento que Deus vai falar? Tenha paga. É no nível da eternidade ou é também aqui? Olha, se nós olharmos um exemplo bíblico, tá? Porque o que acontece? No tempo da lei parece que a pessoa fazia, a ação ocorria, na verdade. Isso. Porque o que acontece? Esse homem, tá? Viu todos os grandes efeitos que Deus usa na vida do seu primo Moisés, primo de primeiro grau, todos os efeitos, as 10 pragas do Egito, o mar vermelho se abriu. Então, era um homem que deveria, não, eu vou ajudar o primo, porque Deus está com esse homem. Eu vou estar ali, lado a lado, entendeu? Assim como Arão, e assim como o muro, que era o cunhado de Moisés. Tá? E ele, primo, não. O orgulho entrou no coração dele e ele foi contra Moisés. E o que acontece? O texto vai dizer que a terra veio e recebeu a sua sentença. Então, na eternidade, esses 3 homens que tinham tudo para escrever deixar uma história linda pelos seus ofícios, não fizeram. Gente, eu falei que o tema hoje era muito importante. Eu falei que edificar, como o pastor disse ao início. Por que eu falei isso? Porque eu parei para ler aqui, principalmente o que está em Judas 1,19. Diz assim: são esses que a si mesmo separam, sensuais, que não têm o Espírito. É isso? E o Espírito é letra maiúscula. Isso, era um detalhe que eu ia falar para o senhor. Porque eu estava lendo aqui, a minha versão diz o seguinte: são esses que promovem divisões e seguem os seus próprios instintos. Lembre-se lá no começo que a palavra diz que eram instintos irracionais, como animais. Então, a Bíblia está dizendo que eles são como lobos. É porque o que a Bíblia quer mostrar nisso? A partir do momento que a pessoa sabe que tem que fazer da forma certa, existe uma ordem divina, não é de qualquer pessoa, é do ser todo-poderoso, a tal ponto que só fez os céus e a terra, as estrelas, o universo. Então, diante de um ser desse, opa, agora não, eu ao meu bel prazer, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. E aí, esse ato ou essa atitude, a Bíblia vai dizer que está agindo como um animal irracional. Um homem consciente, um homem cheio de razão, um homem, né, capacitado por Deus, mas quando haja o seu belo prazer, ou eu sempre digo aqui no seu achismo, né, o que acontece? Diante de Deus está sendo irracional a atitude dele. Meu Deus.
Meu Deus. Não tem uma comparação tão drástica que o próprio Deus faz. Animal. Entendeu? Olhar, literalmente, nós podemos olhar para Coré e chamar ele animal. Olhar para Balaão, ô seu animal. Olhar para Caim, ô seu animal. O animal que falou com Balaão era mais prudente. Mais prudente. A jumentinha lá era mais prudente do que Balaão. Meu Deus do céu. Mas o que me chama a atenção, cada um tem uma característica, uma particularidade. O Caim, a sua bela vontade, seu próprio desejo sobre as coisas. Balaão, egoísta e larápio, golpista, né? Além de tudo, usurpou. Mas o que me chama a atenção em Coré é que ele não foi sozinho. Por estar, mas por que não foi sozinho? Por estar próximo, por ser primo de primeiro grau de Moisés, por ser um ancião escolhido por Moisés. Então, é uma pessoa que tem um cargo. Meu Deus. Ele aproveitou desse cargo, aproveitou do grau de parentesco e começou a influenciar a cabeça dos outros. Entendeu? Então, todos esses três homens erraram, mas não foi sozinho. Caim constituiu uma cidade. Olha aí, ó. Constituiu uma cidade. E olha, na eternidade, nós não iremos ver nenhum homem da cidade de Caim que ele fundou. Meu Deus. Então, aí eu coloquei algo aqui, acabei de anotar agora. Existe a autoridade que é constituída por Deus, que não é o cargo. Não é o cara. Ele é uma autoridade e aí ele tem uma função. Ele pode ser líder de um ministério, mas ele não foi constituído a líder. Ele é, por exemplo, um pastor, é um diácono, é um presbítero, mas ele é líder de um ministério. Então ali ele tem uma função. Então as pessoas que estão abaixo dele, da ordenança que Deus colocou, obedecendo a ele, estão obedecendo a Deus. Fugiu da ordem de Deus, é rebelião. Perfeitamente. E o que acontece? Assim como no livro de Apocalipse vai dizer que ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja, são pessoas que estão representando de Deus naquele local. Assim como Moisés era representante de Deus. Meu Deus. Então, rebeliando contra aquela pessoa que foi constituída por Deus, está se rebeliando contra o próprio Deus. Então, a palavra-chave é o orgulho. Ele falou, se Deus usa aquele camarada, eu também fui escolhido, então eu vou usar também. O orgulho é a pior semente maligna que pode existir no ser humano. Por causa do orgulho, um anjo de luz, Meu Deus. tá? Um anjo, olha, nós não somos ser humano, temos emoções, temos sentimento. Agora não, um anjo não. Um anjo não. Tá? E foi corrompido por causa do orgulho, quer ser igual a Deus. Para você que é obreiro, para você que é pastor, para você que é evangelista, para você que tem uma função dentro da igreja e foi ordenado, o segredo está aqui, ó. Os 3 passos para você não cair, é não cometer, é realizar conforme o seu bel prazer e a sua vontade, foi o exemplo de Caim, não ser enganador e usar o que Deus te deu, que é precioso, para enganar as pessoas, e em terceiro lugar, para de causar rebelião na sua igreja. Se Deus chamou o seu pastor, se Deus chamou o líder do tal ministério que foi colocado, obedeça a ele, não queira um lugar que no tempo certo Deus vai te usar. Sim, sim. Concorda, pastor? Há tempo para todas as coisas. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo de quem, pelo tempo natural humano, estaria chorando, mas pela misericórdia de Cristo hoje está falando do amor dele. Então espere o tempo de Deus, pare de juntar pessoas, fazer fã-clube, usar pessoas contra pessoas dentro da igreja. Nós não estamos falando do nosso ministério, estamos falando do corpo de Cristo, que aqui nós estamos dentro do estúdio do Ministério Arrependeiros, mas esse programa não carrega uma placa, nós carregamos a placa chamada Jesus Cristo. Iremos ensinar a teologia de Jesus Cristo. Nós não estamos apresentando placa de igreja. Esse tema de hoje, né, exemplo de falsos pastores
E nós procuramos na Bíblia 3 homens que estavam no Velho Testamento, homens que tiveram funções, homens que poderia deixar um histórico lindo, um exemplo a ser seguido, assim como Enoque, assim como Noé, assim como Jó, não é verdade? Homens que deixaram o seu exemplo, mas não, por causa do orgulho, né, venderam a sua alma. Balaão vendeu a sua alma por causa de ouro e prata. Caim sabia que tinha que se sacrificar, correto? Não, sacrificou um sacrifício falso, pelo seu prazer, por causa do orgulho. Tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, e Deus tem que aceitar. Não é assim, não é assim que funciona. Coré, a mesma coisa. Você tem um laço sanguíneo muito próximo de Moisés, primo de Moisés. Opa, eu também quero, e não é assim que funciona. Tudo tem seu tempo certo. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora. O exemplo que Salomão disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Qual é o preço do sacrifício para quem causa rebelião para as outras pessoas? Olhando o texto, sim, a eternidade não está com Deus. Meu Deus. Nós iremos chegar na eternidade e se tivermos a oportunidade de perguntar: cadê Caim? Cadê Balaão? Cadê Coré? Nós não iremos ver. Meu Deus, por que eu deixei essa pergunta no final? Porque todo cristão, pastor Carreiro, todo cristão tem que ter na mente que ele é cidadão do céu. Aqui é temporário. Meu Deus. A atitude desses homens não é atitude de cidadão do céu. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses diz que a nossa cidade está no céu. Então, se a nossa cidade está no céu, nós somos aqui peregrinos. Um curto de tempo, 10, 20, 30, 40, 70, 80 anos. Então, todas as nossas atitudes terrenas somos terráqueos, que temos que ter atitudes celestiais. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei vocês, mas a minha mente explodiu aqui, porque ver os 3 caminhos, né? Os 3 pontos, os 3 passos para a queda, esclarecida com as escrituras, não é o achismo do pastor, não é o achismo, não é palavra, não, está aqui, deu exemplo de 3 nomes, de homens que seriam referências na eternidade, que todo mundo poderia falar: eu aprendi a ser profeta com Balaão. Perfeitamente. Eu aprendi a fazer sacrifício o primeiro homem. Meu Deus. Jesus amado. E aí diria mais: eu aprendi com Coré e sua família. Coré e Datã, foi todo mundo consumido. Aí eu pergunto para você: o que Cristo fez na sua vida não é importante o suficiente para você não causar rebelião dentro de onde você está? Talvez você não conheça Cristo como nós estamos te apresentando agora. Talvez você conheceu um Cristo por alguns Balaãos de hoje em dia, com sincretismo, simbolismo, simbologia de inúmeras coisas. Misticismo. Estava tentando lembrar a palavra, obrigado, pastor. Misticismo. Mas o principal é essa palavra aqui. Ela que vai te levar para o céu. E aí, para eu encerrar aqui o podcast, eu pergunto ao Senhor: qual é o conselho que o Senhor dá para essa pessoa que está buscando Cristo? Olha, o conselho que eu vou dar está na Bíblia. Tá? Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então o que acontece? Esses homens, literalmente, ao seu bel prazer, não obedeceram. Então você que está ouvindo nessa noite, nesse podcast, conheça a verdade nos libertará. Tenha prazer em conhecer a Bíblia, tenha prazer de estudar a Bíblia, tenha prazer de ler a Bíblia. Olha, eu vou voltar a dizer, o que o pastor Carreiro disse,
igreja que está perto da sua Bíblia, não perto da sua casa, não perto do teu trabalho. Procure uma igreja que pode ter uma placa da igreja milagre todo dia, mas procure uma igreja que esteja perto da sua Bíblia. Este é o meu conhecer. Conheça a verdade e a verdade por ti libertar. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a presença do pastor Barbosa aqui no podcast Eu Li na Palavra. Sei que foi edificante e vai ser algo extraordinário para a sua vida também. Quarta-feira que vem, não tem data aqui, mas por isso que eu falo quarta-feira que vem, é a data que eu vou subir o vídeo para vocês. Quarta-feira que vem teremos um outro tema do podcast Eu Li na Palavra, e saiba que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para cumprir. Quero declarar sobre a tua vida que, a despeito do que você tem passado, há um plano que o Redentor de tudo, que foi Cristo, realizou, será feito na sua vida sim. Nós estamos na rua José Mascarenhas, 1184, aqui na Vila Matilde, nos estudos do Ministério Arrependeiros. Perto da Praça da Toco. Aí, ó, muito boa referência para você que conhece a Zona Leste, pertinho da Praça da Toco, perto do metrô Vila Matilde. Se você quer conhecer as Escrituras, você quer conhecer mais de Deus e saber qual é o caminho para a eternidade, vem aqui de terça-feira. Estudo da palavra de terça-feira, quinta-feira, a quinta do milagre, não tem sincretismo, não, é palavra. E domingo, um grande culto às 18h30 para a família. Você é nosso convidado, vem aqui de domingo, traga a sua família, tem um local para os seus filhos ficarem. Assim que você chegar, as pessoas vão conduzir você até o banco, os obreiros, você será muito bem-vindo. E algo que vem do trono de Deus passa por esse altar, através da palavra, e vai transformar a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e Boa noite. Boa noite para vocês. Que a paz de Cristo possa reinar na sua vida. Amém. Quarta-feira estamos de volta. Deus abençoe, um forte abraço.